De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez, quero acolher a todos que nos acompanham neste momento, para esta celebração, onde hoje já vivemos a solenidade das duas colunas da igreja, que é Pedro e Paulo. A liturgia celebra, portanto, a solenidade desses dois, que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva, São Pedro e São Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro Papa, e Paulo, o primeiro missionário, que levou a igreja ao mundo. Os dois personificaram a identidade da igreja como discípulo e missionário. A celebração de hoje, portanto, recorda que duas pessoas tão diferentes, de pensamento, mentalidade, de instrução. Pedro era um pescador matuto, Paulo era um intelectual, mas não conhecia Jesus. Mas ambos, quando conheceu a Jesus, pôde viver intensamente o mesmo ideal, de viver primeiro a fé, depois buscar tantos a ser também através deles ser levado para aquele que é de fato o nosso porto seguro. Ora, e as leituras, a liturgia de hoje vão nos falar sobre isso. A primeira leitura, aparece Pedro preso pelas autoridades para agradar os judeus, com data marcada até para morrer. Vemos, por outro lado, o testemunho que gera oposição e perseguição. Nós temos, de fato, de nos colocar diante de uma posição. Ou somos de Cristo ou não. Não pode ser pessoas de duas palavras, ou sim ou não. Ou quente ou frio. Porque morno o Senhor diz que vomitará. Então quem toma a posição de Jesus tem que saber que terá as dificuldades como o mestre teve. E até perseguições como esses dois baluartes. Portanto, gera o testemunho que gera também oposição e perseguição diante dos poderosos, das autoridades daquele tempo. Ora, a atitude da igreja, que unida se solidariza e reza por Pedro, e veja o poder da oração, a presença efetiva de Deus na comunidade da igreja, que atende e liberta a Pedro. Por isso nós dizemos que Cristo liberta de todas as prisões, física e espiritual. Como precisamos ir ao encontro de Jesus para que Ele nos liberte, para que nos tornemos livres, para que possamos de fato fazer um caminho envolvido por esta graça, por esta presença, como Pedro e Paulo. Paulo também, nós vimos que estava preso, prestes a morrer. Um caminho a ser seguido por todo cristão.
Escreve, portanto, o seu testamento espiritual de sua vida a serviço do Evangelho. E diz Paulo: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora aguardo o prêmio do justo. Olha que fé, ter a certeza que está chegando ao final e dizer: estou pronto, Senhor. Porque sabemos que aqui a gente não vai ficar para semente, não. Aqui a gente não sabe qual é a hora. Mas o bonito é estar como Paulo, preparados. Estou pronto. Você está pronto se fosse chamado hoje? Você está pronto? Eu estou pronto para chegar a esta conclusão como Paulo. Estou pronto. Chegou a minha hora. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Conservei, ou guardei a minha fé. Agora aguardo o prêmio do justo. E que só aquele que está na glória poderá nos dar, e mais ninguém. Aqui não poderemos jamais receber esse prêmio, mas só daquele que nos chamou a realizar uma missão. E não existe missão melhor para ser realizada do que a missão que realizamos na presença do Mestre. Porque quando Jesus dá a missão a cada um, Ele não se afasta, não. Ele está presente. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, que a missão que Ele nos confia, nós poderemos realizar com amor, com disposição, porque vamos enfrentar muitas dificuldades. Vamos passar por mesma sorte que Ele passou. E os dois apóstolos que hoje celebramos, as duas colunas, tiveram a mesma sorte que o Mestre. Ora, se nós buscamos a esse Deus, se nós colocamos nossa vida a serviço dEle, o Senhor está conosco. Estará sempre conosco aqui e na sua glória, um dia que seremos chamados a entrar na glória. Ora, no Evangelho, Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. O texto é uma verdadeira catequese sobre o papel eclesial da igreja de Pedro. Tem duas partes. A primeira é caráter cristológico e a segunda eclesiológico. O caráter cristológico da atitude de Pedro define a identidade de Jesus. Quem sou eu? É uma pergunta capsilar para aqueles que querem seguir a Jesus, é responder diretamente a Ele. Quem sou eu? Quem sou eu para você? Ele hoje não pergunta somente a Pedro, mas pergunta a você. E a sua resposta vai definir o seu grau de intimidade, de comprometimento com Jesus. E mais ainda, do que Jesus tem a comprometer você. É essa a resposta. Quem sou eu? Quem sou eu para você? Jesus faz essa pergunta a cada um de nós, a você também. Responda no seu coração. Quem é Jesus para mim? Essa resposta definiu a vida de Pedro. O Senhor, portanto, imbuído dessa resposta, também compromete Pedro, dando o primado da sua igreja. Ora, o outro aspecto que também define nesse episódio é o eclesiológico da igreja. Cristológico, Pedro reconhece quem é. Quanto para os outros homens, é um homem bom, um homem generoso, um profeta talvez no máximo. Mas para Pedro,
é o Messias, o Filho de Deus vivo, que deveria ser enviado ao mundo para salvar. Então isso compromete quem reconhece quem é Jesus. Ah, é uma força não sei o quê. Então, meu Jesus, está mais por fora do que casca de coco. O cristão deve ter uma resposta autêntica. Ele deve ser a água do coco, aquele que está dentro. Então é isso, é se comprometer com Jesus, é buscar responder quem Ele é. E só podemos responder se tivermos uma intimidade com Jesus. Cada dia nós poderemos conhecer um pouco mais dEle. E nunca poderemos dizer que já conhecemos. Ninguém se rogue achando que já detém o conhecimento, que nada. Nem o Papa, que é o atual Pedro Francisco, pode dizer isso. Cada dia ele está conhecendo um pouco mais de Jesus, porque o seu mistério é inesgotável. Só caminhando no mistério que a gente vai se aproximando, e Jesus nos permite caminhar no mistério. O aspecto ou caráter eclesiológico, a igreja é convocada à volta de Pedro. Pedro, olha aí o que Jesus diz: tu és a rocha ou a pedra. Não é mais Simão somente, mas agora é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá prevalecer. Eu te darei a chave do reino. O que tu ligares aqui será ligado no céu. O que tu desligares aqui será desligado no céu. Essa rocha firme é a fé. A fé que Pedro professou e também todos os apóstolos. E que nós somos convidados a professar essa fé na rocha firme. Essa rocha é Jesus e a fé de quem o segue, que jamais pode ser derrubada, eliminada dos vendavais, das tempestades que nós estamos enfrentando. Se a casa, que é cada um de nós, estiver edificada na rocha que é Jesus. Jesus chama Pedro da rocha, se referindo à fé que ele professou. Mas é a fé em Jesus que é a rocha. Esta rocha que nós devemos construir a nossa casa. E a nossa casa é a nossa vida. Porque a casa onde Deus habita é, portanto, essa rocha firme que é a fé em nós. Deus habita para sempre. Então queiramos, de fato, pedir a Jesus esta graça de poder nos envolver no seu amor, de poder nos deixar que a igreja, com essa autoridade de atar e desatar, Pedro e a comunidade é confiado o poder de interpretar as palavras de Jesus. Olha aí, por isso que nós devemos buscar ouvir a igreja, porque foi a igreja que deu, portanto, o poder. O Senhor transmitiu a missão através de Pedro. Pedro, portanto, é aquele que está à frente. E tantos outros que vieram depois de Pedro receber esse poder pela transmissão da fé, pela imposição das mãos, como hoje nós chegamos ao nosso Pedro atual. Por isso que celebramos o dia do Papa hoje, porque Francisco é o Pedro atual. Se a gente for fazer uma regressão, uma contagem regressiva, nós vamos chegar a Pedro. Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, e lá vai. Vai chegar Pedro. Mas que bonito, né?
pertencia a uma igreja que tem como fundador o próprio Jesus, e o alicerce, a rocha, os apóstolos. A fé dos apóstolos que foi transmitida quando Jesus disse: ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Por isso que a igreja de Jesus Cristo está presente nos 4 cantos do mundo. Nós agora somos detentores da missão. Se seguirmos de fato a voz de Pedro como igreja, que foi dada a autoridade para interpretar e para nos ensinar. A igreja é a comunidade dos discípulos, que recebe Jesus como Messias, como Filho de Deus. Ora, na igreja, Pedro e seus sucessores são chefes visíveis, aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Eles deverão se construir um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo. Aquele que preside a caridade é o Santo Padre, o Papa. Por isso, nesse dia que a liturgia relembra esses baluartes, Pedro e Paulo, da igreja primitiva, celebramos o dia do Papa, que é o nosso Pedro atual. Hoje, o Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Nossa gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do nosso Pedro atual, que é o Papa Francisco. A igreja vive outros tempos com carisma e testemunho deste simples homem que abraça a todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre. Queremos pedir hoje pelo nosso Papa Francisco. Queremos pedir que Deus abençoe na sua missão e que conduza a igreja com o Espírito do Mestre, sendo o sinal do Cristo bom pastor. É Ele que a todos conduz através da presença visível do seu apóstolo escolhido, que é o primeiro entre todos a conduzir a sua igreja hoje. Peçamos também por cada um de nós, para que, como ovelhas obedientes a este pastor, que é Jesus, e que escolhe tantos outros para ser o sinal visível da sua presença, que nós possamos ter a obediência pela fé, vendo em cada um a presença do Cristo, bom pastor. Assim seja. Amém.